Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade, eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Hoje, nesse Sagrado Evangelho, nós contemplamos aquilo que são os cuidados que nós precisamos ter diante do anúncio do Evangelho, diante daqueles que o próprio Deus nos envia para trazer a sua mensagem, para trazer a sua boa nova. Por isso que nós vemos no texto sagrado algo muito interessante, onde ali o próprio Cristo, ele vai dizer: em verdade eu vos digo, nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. Ou seja, Jesus fala isso porque, em geral, quando nós conhecemos alguém, ou então nós vimos aquela pessoa crescer em nosso meio, muitas vezes nós permitimos com que a soberba, o orgulho, como que se apoderem do nosso coração. E nós não nos abrimos a uma capacidade de escuta dessa pessoa que cresceu em nosso meio. Porque às vezes, nesse ambiente mais próximo, nós não crescemos na humildade, mas sim na vaidade de querer ser um melhor do que o outro. E por isso, quando Jesus ele vai ali na sinagoga, vai ensinar, aquelas pessoas que viram ele crescer em seu meio, dentro da sua comunidade, essas pessoas elas não vão gostar, porque ele começa a sobressair mais do que elas. Por isso que eles vão como que rechaçar Jesus Cristo dos lugares aonde ele está, porque é muito difícil acolher com humildade a palavra de Deus que vem por aqueles que ele mesmo envia a cada um de nós. Por isso que nós precisamos ter esse grande cuidado, para que a nossa vida realmente não seja como que envenenada pela soberba, pelo orgulho, porque isso nos impede de realmente acolher o profeta. Foi isso que aconteceu na época de Jesus. Aquele povo estava tão soberbo, tão orgulhoso das suas capacidades, ou tão seguro nas suas circunstâncias, que Jesus veio anunciar a boa nova de salvação e muitos não acolheram essa boa nova. Por isso que aqui Jesus ele usa 2 imagens, a viúva e o leproso. Veja, essas 2 pessoas consideradas impuras, mas que confiaram na palavra do profeta. Tanto a viúva de Sarepta, quanto também Naamã, o sírio. Veja que essas 2 figuras elas também têm um significado importante para a nossa vida, porque a humildade ela só cresce no nosso interior através, primeiro, que é a representação da viúva. A viúva é alguém que precisa confiar inteiramente em Deus, porque ela não tem ninguém por si. Essa é a primeira coisa que nós precisamos aprender a viver uma verdadeira confiança em Deus.
porque sem essa vivência da confiança em Deus, nós não conseguiremos verdadeiramente alcançar essa virtude da humildade. E quando falta humildade, vai faltar verdade na nossa vida. E assim, quando falta verdade, nós não conseguimos discernir a verdade e nem acolher a verdade que vem ao nosso encontro, que é o próprio Cristo. Por isso que depois também temos essa segunda figura, que é o leproso, Naamã o sírio, onde ali ele escutou as palavras de Eliseu e foi lá realizar aquilo que Eliseu havia pedido para que ele se realizasse, que era banhar-se 7 vezes naquele rio. E esse homem foi lá e realizou aquelas coisas, aquilo que o profeta havia dito. E o milagre aconteceu na sua vida, porque o leproso é símbolo do pecado. Então, para que nós possamos alcançar a humildade para acolher o profeta, para acolher a palavra de Deus, nós precisamos também não só sermos capazes de confiar inteiramente em Deus, crescer na nossa experiência de fé, mas precisamos também ter um verdadeiro arrependimento dos nossos pecados, porque somente o arrependimento dos pecados faz com que nós estejamos cada vez mais contritos das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, das nossas limitações, para que assim nós possamos realmente, convictos dos pecados, sermos libertos por esse arrependimento verdadeiro na nossa vida. São essas duas coisas que nós precisamos aprender a viver com profundidade, para que assim nós possamos também corresponder ao chamado de Deus na nossa vida, para que assim nós possamos realmente acolher esse Cristo que vem até nós, nos anunciar a verdade do Evangelho, para que nós não tenhamos essas atitudes desses homens do Evangelho que querem matar Jesus. Nós não podemos matar Jesus, precisamos com que Ele viva na nossa vida, e a vida dele em nós manifesta a sua própria presença, o próprio Evangelho, a sua própria vida através das nossas atitudes. Esse é o grande chamado que nós recebemos de Deus, esse chamado de realmente de experimentar uma verdadeira profundidade, né, a partir da virtude da humildade, essa profundidade de escuta e de entendimento da vontade de Deus para cada um de nós. Mas sem humildade vai existir sempre a soberba. E quando há soberba, vaidade, orgulho na nossa vida, nós não conseguimos verdadeiramente uma união cada vez maior com Deus. E assim nós não vamos permitir com que o Espírito Santo, que o próprio Deus conduza a nossa vida, porque nós não vamos sermos capazes de nos abrir para essa experiência desses profetas que Deus nos envia a cada dia para proclamar a sua verdade, para nos ensinar o caminho, para denunciar o nosso erro e para que possamos começar a trilhar um caminho de salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.